Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa parte 2 do conteúdo de porcentagem, tá? Já segue lá no Instagram, já me marca, já curte, comenta, compartilha com seus amigos, me ajuda demais. Pessoal, a parte 2 de porcentagem, ela também é tranquila, tá bom? O que vale a pena a gente ter aqui é um momento de ir relembrando, né? A gente tem o costume de fazer isso. Então, quando eu coloco assim, ó, X%, lembra que a gente viu que é x sobre 100 e existe a possibilidade de você ter um resultado no formato decimal. Lembra que eu falei que esse formato é o formato percentual? Lembra que eu comentei que isso aqui é o formato fracionário? E lembra que o resultado disso é o formato decimal, beleza? Acontece, turma, que eu ainda coloquei um exemplo, eu ainda falei assim, turma, se você tiver lá, ó, 50%, você sabe que é a metade. Isso porque você tem 100 partes iguais e dessa quantidade você consome 50, sobra 50. Se você simplificar, isso aqui é a mesma coisa que meio, porque é uma fração equivalente, e, consequentemente, você tem 0,5 como resposta. Então, para sair do formato percentual e ir para o decimal, é você dividir por 100. Para você voltar do decimal para o percentual, é você multiplicar por 100. Lembra que eu falei que dividir desloca a vírgula da direita para a esquerda, multiplicar você desloca a vírgula da esquerda para a direita. Tranquilo? Esse processo você tem que lembrar. Lembra que a gente terminou o nosso primeiro capítulo de porcentagem, quando eu expliquei para você a maneira que você vai calcular x% de um valor. E aí eu ainda falei duas possibilidades. Falei, turma, você pode chegar aqui, ó, colocar x sobre 100 e multiplicar pelo valor em questão. Isso porque essa preposição ela se torna uma multiplicação, então você tem essa possibilidade. E eu ainda falei que você também pode resolver por uma regra de 3. Tranquilo? Multiplicação cruzada. Consequentemente, você vai chegar no seu resultado. Acontece, turma, que agora você vai pensar em situações que envolvam aumento e desconto, tá? O que você vai pensar comigo? Vamos supor, vou pegar um valor mais redondo, que fica mais fácil. Vamos supor, turma, que você está lá no seu centro, lá no centro da cidade, e você tem uma peça de roupa no valor de 100, tá? Entenda que isso daqui é o valor total. Aí eu vou falar para você assim, ó, fulano, a loja, ela recebeu em todas as peças de roupa, ela recebeu um desconto de 20%, tá bom? Ela recebeu um desconto de 20% em cima de todas as peças da loja. O que é normal você pensar? Que ele não vai custar mais 100 reais. Ele vai custar menos do que 100 reais, porque é um valor menor. Então, consequentemente, uma possibilidade que muita gente iria fazer é assim, Ian, eu vou calcular aqui, ó, 20% de 100, que é a mesma coisa que 20 sobre 100 vezes 100, e isso é igual a 20. Aí, consequentemente, o novo valor é o antigo menos a parcela de desconto. Beleza? Você tem essas possibilidades de resposta. É claro, turma, que você poderia chegar aqui também, ó, e fazer assim, Ian, eu vou jogar 100 para 100% e eu quero descobrir o x
para 20%. O seu x, ele vai dar 20. E o novo valor é o 100 menos o 20. A ideia do desconto é você, de fato, descontar do valor total. Só que aqui você tem uma possibilidade, eu quero te apresentar outra possibilidade. Qual que é? Pensa comigo, turma, quando a peça ela recebeu um desconto de 20, ela passou a custar quanto? 80. 80 não representa 80% do que é o valor total? Representa, Ian. Onde você quer chegar? Uma outra possibilidade é fazer assim, ó, turma. Vou até colocar como importante aqui, ó. Vou até colocar como importante. Você vai pensar assim, ó. A peça custa 100, esse valor é 100%. Ela recebeu um desconto de 20. Então, o x passa a ser o que era antes menos a parcela de desconto. O que era antes menos a parcela de desconto. Ué, Ian, mas aquele parênteses ali, ele é a mesma coisa que 80%. E de fato é, tá? Então, a nova maneira como você vai calcular a partir de agora, caso você tenha essa vontade, essa curiosidade, é você já descontar a parcela. Porque quando você faz por essa regra de 3 aqui, você percebe que você precisa ainda subtrair. Da maneira como eu estou apresentando para você, turma, o valor ele já sai, subtraído do desconto. Então, quer queira, quer não, em uma prova, isso daqui você economiza tempo, tá? Porque esse x aqui, ó, ele já sai como 80. Já sai reajustado, beleza? Da mesma forma que você pode fazer para um desconto, sem problema nenhum, você pode fazer para o quê? Para um aumento. Só que você precisa pensar assim, ó, se é um aumento, o valor ele passa a ficar maior do que era antes. Então, bora pensar naquela situação da roupa. A minha roupa, ela custa R$ 100. Essa mesma peça de roupa, ela sofre um aumento de 20%. 20% em cima de quem? De 100%. De R$ 100, né? 20% em cima de R$ 100. Então, como é que eu falo? Uma possibilidade é você fazer isso aqui de novo. Ah, Ian, então peraí. Eu posso calcular 20% de 100, que é a mesma coisa que 20 sobre 100 vezes 100. E eu sei que essa resposta dá 20. Eu pego esse valor, tá? Eu pego esse 20 e somo ao meu total inicial. Por que que você soma? Porque, de fato, vai representar o aumento que você tem. Mesma situação você poderia fazer para a regra de 3. A gente viu isso, tá? Você tem a peça de roupa que custa 100 e como ela é o total, é o seu 100%. Você vai jogar x para 20,
Você sabe que o x dá 20. Você entende que, como é um aumento, é maior do que o inicial. Então, você vai pegar o inicial e somar com 20. 120. Só que aí você pode perguntar assim, mas Ian, o que, que acontece? Tem como evitar esse passo aqui da mesma forma que a gente fez para o desconto? É um valor que já sai reajustado? Tem, tá? Lembra que a gente fez essa parte aqui como importante? A mesma coisa eu vou fazer para o aumento. Pronto. Importante. Você vai pensar assim, ó. A peça, ela continua custando 100 e isso é o seu 100%. Quanto que vai ficar a parcela reajustada? Você precisa entender que o 20% que eu estou aumentando é em cima do 100%. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu quero 100%, que é a parcela original, mais a parcela de aumento, que é o 20%. Essa soma, ela vai para 120%. Ué, Ian, e pode acontecer isso? Pode. Quando você monta uma regra de 3 dessa maneira, jogando o x para 120%, ô turma, você jogar para 120%, você já está incluindo a parcela do aumento. Então, você já tem ali o valor somado. O processo de resolução é a mesma coisa. Você vai multiplicar cruzado e vai ter 100x. Vai fazer isso aqui, ó. É igual a 120 vezes 100 dividido... Opa, vou dividir depois. 120 vezes 100. Esse 100 eu vou passar dividindo. Então, o meu x ele passa a ser 100 vezes 120 dividido por 100. Aqui você concorda que você pode cortar 100 com 100? E o resultado final? 120. Concorda, turma, que x igual a 120, ele é o seu valor reajustado, beleza? Ele já está reajustado. É a mesma coisa que a gente fez anterior. É o total mais a parcela de aumento. Então, assim, sinta-se à vontade de montar da maneira como você achar melhor, tá? Da maneira como você achar melhor. Antes da gente finalizar esse módulo, olha que interessante, ó. Isso aqui também entra como algo muito importante. Mesma coisa, turma. Vamos considerar isso aqui, ó. Eu tenho um valor de R$100, beleza? Essa peça de roupa, no primeiro mês, ela sofreu um aumento de 10%, beleza? E no segundo mês, eu vou falar para você que essa mesma peça de roupa, ela sofreu um desconto de 10%. Muita gente vai achar que o preço ele volta a ficar o que era antes. É como se você desse, eu vou aumentar 10 e depois eu vou descontar 10. Ele volta para 100? Não. Turma, tenha muito cuidado com relação a isso. Porque uma vez que você faz um aumento, você gera um novo valor total e esse novo valor total ele se torna seu novo 100%. Aqui a gente pode fazer de cabeça se você quiser.
10% você não desloca a vírgula uma vez da direita para a esquerda. Lembra que a gente viu isso anteriormente? Então, quando eu calculo 10% de 100, isso dá 10. Então, eu pego esse 10 e somo ao meu total. Ponto. A minha roupa, ela passou a custar R$ 110. Só que essa mesma peça de roupa, ela vai sofrer um desconto de 10. Em cima de quem? De 110, não de 100. Entendeu? Algo do tipo? Então, o detalhe é você pensar assim, poxa, então agora eu tenho que calcular 10% de 110 e depois subtrair. 10% de 110 é 11. Então, como eu estou calculando um desconto, vou botar aqui, ó. Peraí, vou estruturar da mesma maneira que a gente está aqui em cima. 10% de 110 é 11. Então, eu venho aqui em 110 e retiro 11. Turma, a minha peça, ela passa a custar quanto? 99. Voltou ao que era antes? Não, tá bom? Tem que ter muito cuidado. A minha recomendação é, questões desse tipo, faça passo a passo, tá? Questões desse tipo, faça passo a passo. Monta o valorzinho, encontra, gera um novo 100%, vai para o restante da questão, sabe que você está calculando agora um desconto. Então, isso aqui, ó, ele se tornou o quê? O novo 100%. Tranquilo? O novo 100%. Eu vou colocar uma observação, porque às vezes você já viu isso em algum lugar. Talvez você ache estranho não ter comentado. Por exemplo, ó, turma, quando você vai calcular 50% de algo, você sabe que é metade, correto? Então, 50% de 100. Isso aqui é tranquilo, porque eu vou pegar 50 sobre 100 e multiplicar por 100, eu sei que dá 50. Beleza? Em algumas referências, turma, esse 50 sobre 100, ele vai aparecer em decimal. Então, sem problema nenhum, você pode colocar esse 50 sobre 100 como 0,5 e multiplicar por 100. O resultado ele é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque volta e meia você vai encontrar a forma decimal na multiplicação. Ian, então eu quero calcular 110%. Lembra que você está fazendo um aumento? 110% de 100. Sem problema nenhum, você pode jogar, ó, 110 sobre 100 vezes 100. Olha como é que você corta e já sai a resposta. Só que é o que eu falei. Em algumas referências, esse 110 ele pode vir como 1,1. 1,1 vezes 100 é 110, beleza? 1,1 vezes 100 é igual a 110. E aí você entende que essa forma decimal, ela provém da percentual, tá? É uma fórmula que provém da percentual. Então não estranhe você encontrar esse tipo de situação aí, beleza? Realmente você tem que ficar de olho, só observação. Mas fora isso, você vai fazer passo a passo, etc. Não tenha medo de fazer, faz sempre realmente, ó, primeiro aqui gera um novo 100%, pega seu novo 100%, faz o desconto. Poderia ser um outro aumento? Poderia. Agora, o que você não pode também entender é achar que, então se eu der um aumento de 10 e eu der um aumento de 20, é a mesma coisa que um aumento de 30? Não, tá? Porque toda vez que você faz esse processo, você gera o que, para mim? Um novo
100%. E é em cima desse novo valor que você vai fazer, beleza? Muito cuidado em relação a isso daí. Show de bola, turma! Próximo vídeo a gente vai trabalhar com a parte de questões. A gente vai ver a real aplicação de porcentagem em algumas questões que eu separei para você, beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e fui!